Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. O arrebatamento não ocorreu e por esta razão estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. Nesse trimestre nós estamos estudando as bem-aventuranças ou Sermão do Monte. Nós temos extraído lições aí, vemos que este sermão de Jesus, irmãos, ele é fundamental, imprescindível para a Igreja do Senhor nesse período de pós-modernidade que nós estamos testemunhando. Para você que está me acompanhando no YouTube, aos sábados nós estamos aí fazendo sempre as nossas lives. Eu aproveito esse espaço para pegar esse link e compartilhar com muitas pessoas que eu tenho inscritas aqui no meu WhatsApp. Então, daqui a pouco nós estaremos retornando, amém, queridos? E dando continuidade à nossa live. Sempre aos sábados, às 19 horas, normalmente véspera, em que a lição será ministrada na igreja, muitas da nossa igreja, as lições são ministradas no domingo. No sábado, às 19 horas, no canal Auxílio ao Mestre, nós estamos aí ministrando esta lição, e a lição de número 10, irmãos, é uma lição maravilhosa, vai tratar da nossa segurança. Onde deve estar a nossa segurança? Nos nossos bens, nos nossos recursos, no nosso cartão de crédito, no nosso plano de saúde ou na estatal que nós trabalhamos? Não. A nossa segurança ela deve estar em Deus. É sobre isso que nós vamos falar na lição de número 10. Você é o meu convidado. Vamos lá então? Lição de número 10. Nossa segurança vem de Deus. Leitura bíblica encontra-se em Mateus, capítulo 6, versos 19 ao 27. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande trevas serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à estatura? Na lição de hoje, meu amado, nós vamos falar sobre a segurança. Nós, pessoas, seres humanos, mesmo nós que servimos a Deus, muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade, a preocupação com relação ao amanhã, com relação ao sustento, à moradia, com relação aos cuidados da vida. Então, Jesus ele ensina nesta lição de hoje, irmãos, que medir a nossa espiritualidade a partir das coisas ou a partir dos bens é uma falácia, é um equívoco, é um erro muito grande. Assim como é também colocar a confiança nas coisas.
Alguém pode sofrer um golpe, ter os seus bens sequestrados, alguém pode ser vítima de um assalto, de um roubo, de uma fraude. Então, quer dizer, isso tudo pode ser retirado. Então, Jesus ele não vai falar contra a riqueza. Sabe por quê? Um senador romano, José de Arimateia, foi que ficou sobre a responsabilidade do sepulcro de Jesus. Então, Jesus não estava falando contra o dinheiro, mas o lugar que este ocupa na nossa vida. Há muitas pessoas que veem no dinheiro, na riqueza, a razão da existência. E nós vamos falar também acerca do ansioso. O ansioso, ele fica tão preocupado com o futuro que ele não vive o seu presente, meu amado. Então nós vamos falar aqui que nós devemos estar as nossas atenções voltadas para o Senhor, que Ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Riqueza do céu e riqueza da terra. Nesse tópico nós vamos falar dessas duas riquezas. Eu compreendo que não é problema, pecado você ter a riqueza do céu, desde que esta riqueza ela ocupe o lugar certo na sua vida, desde que você possua a riqueza e essa riqueza não te possua. O problema é quando as pessoas acumulam muitos tesouros, meu irmão, nesta vida e não tem nenhum tesouro com Deus. Então nós precisamos ter um equilíbrio, tá bom, meu amado? Nós devemos acumular a nossa riqueza no céu, mas enquanto estivermos aqui na terra, nós temos contas para pagar, nós temos projetos, temos missionários para patrocinar, temos a obra de Deus para abençoar. Amém? Uma conciliação impossível. É impossível, irmãos, conciliar o amor a Jesus e o amor ao dinheiro. É impossível, não tem como. Você ou ama um e despreza o outro. Não há como você amar dois. Nesse sentido, o Evangelho de Jesus, ele não deixa margem para ninguém ficar em cima do muro. Não há como você dizer que ama ao Senhor e tem amor ao dinheiro, tá bom, meu amado? Porque existe uma diferença muito grande, irmãos, entre possuir as coisas e ser possuído por essas coisas. A primeira, que é possuir as coisas, ela é o quê? Fruto de trabalho, fruto da bênção de Deus, fruto do esforço, fruto de herança familiar. A primeira, não é pecado possuir as coisas. Agora, o ser possuído pelas coisas, irmãos, revela que a pessoa ela é escravo do dinheiro, escravo dos bens. Uma vez que Jesus é o Senhor, o nosso único Senhor, nós não podemos nos deixar ser escravizado pelas coisas, pelos bens, tá bem, meu amado? Então, o apego aos bens, irmãos, olha, veja só, não é pecado você valorizar o carro que você comprou, a casa que você tem, os bens que você conquistou. A gente tem que ter zelo, tem que ter cuidado, tem que colocar tranca, tem que fazer seguro, tem que colocar câmera de segurança, tá bom? Então, agora o problema é o apego exagerado, exacerbado, incontrolável diante das coisas, irmãos. Há pessoas que têm uma verdadeira idolatria, não vou falar de coisa grande não, com o smartphone. Há pessoas que são doentes, são compradores compulsivos. É aquela pessoa que tem apego com as coisas. Ele não devolve o dízimo, ele não dá oferta, mas ele compra um smartphone que vale 5 mil, 8 mil, 12 mil reais. Então, este apego exagerado aos bens, irmãos, ele não é compatível com a fé cristã. E todos aqueles que se aventurar a tentar conciliar o amor aos bens e o amor a Jesus, trouxeram para si muitas dores e muito sofrimento. Tesouros da terra e tesouros do céu. O que nós podemos compreender aqui, meu irmão? Veja só. Um perigo é quando a gente quer medir a espiritualidade ou favor divino a partir da conquista dos bens materiais. Então nós vamos voltar lá no tempo, vamos ver lá nos dias de Noé.
Todos naquela ocasião, exceto Noé e a sua família. Eles confundiram o favor divino com a aprovação de conduta. Quando Noé anunciava para eles, olha, vai vir um dilúvio por causa do pecado, Deus vai destruir todos. Alguém contra-argumentava a pregação de Noé dizendo, Noé, olha, nós estamos casando as nossas filhas, dando em casamento, nós estamos fazendo banquete, a nossa despensa está cheia, olha, Deus tem nos cercado de bênção. Essa palavra não vai cumprir nunca, meu amado. E todos, meu amado, priorizaram o ter em detrimento do ser. Aí o dilúvio chegou e só então aquelas pessoas se deram conta de que elas não possuíam nenhum tesouro no céu, somente na terra, mas esses tesouros para nada mais serviam. As pessoas dariam tudo o que tinham, todos os seus bens, todas as suas riquezas por conta de uma embarcação. Mas era tarde demais, meu querido. Não é pecado, volto a dizer, você ter tesouros na terra, desde que você tenha tesouros no céu. Há pessoas que são tão pobres, tão miseráveis, que a única coisa que elas têm é dinheiro e nada mais, tá bom, meu amado? Então, tenha propósito no seu coração. Eu quero ter recursos, eu quero batalhar para ter uma vida melhor, uma vida com mais conforto, proporcionar à minha família. Isso não é pecado. Agora, não corra o risco de colocar isto como a sua regra de vida, como se isso fosse a sua meta de vida. Isso aí é uma consequência. Por isso que a Bíblia diz, e virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Para aqueles que andam com Deus, a bênção é uma consequência da fidelidade para com Deus e ela é fruto da bondade, da misericórdia e da graça de Deus para com as nossas vidas. Tenha tesouros no céu, mas nunca deixe de ter tesouros lá no trono de Deus. E os seus bens, os seus recursos, seja para abençoar a obra de Deus, para abençoar os irmãos, para abençoar a sua família e a sua própria vida. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais, meu querido? Deus, em relação às bênçãos materiais, vamos lá. Deus condena tanto a riqueza ilícita como a pobreza decorrente da preguiça, tá bom? Às vezes nós criticamos muitos ricos não entrarão no céu, é mais fácil entrar um rico pelo buraco da agulha, um camelo no buraco da agulha, do que um rico entrar no céu. É mais fácil, meu irmão, o diabo doar sangue do que um preguiçoso entrar no reino de Deus. Também essa serve. Sabe por quê, meu irmão? Deus condena não é somente a riqueza ilícita, mas Deus condena também a preguiça, a miséria decorrente da preguiça. De gente que não é chegado em trabalho, não, aí ele só vive quebrado, falido, sempre precisando de ajuda, uma conta para pagar, um cheque especial que estourou, cartão de crédito, está sempre escorando nos outros, sempre escorando, mas não é chegado no trabalho. Não há mal algum, meu irmão, desejar ter dinheiro e trabalhar honestamente para ter. Não é toda pessoa que passa de carro que é rico, não é lá vai o ímpio. Não, meu irmão. Aquela pessoa trabalhou, ele fez faculdade, ele fez medicina. O tempo que às vezes o preguiçoso estava no WhatsApp, no Facebook, estava nos filmes na televisão, assistindo, stream, Netflix e tantos outros aí, ele estava lá queimando a pestana, trabalhando. Ele é descrente, ele não é crente. Mas ele se empenhou, ele se dedicou, meritocracia, tá bom? Há muitos que usam a fé como um escapismo, como um escudo para justificar o seu fracasso financeiro, o seu fracasso material. E muitos falam, não, Jesus diz que não é para acumular tesouros no céu, mas no entanto está acumulando dívida aqui na terra, meu querido. É uma incoerência.
A gente precisa entender que Jesus, de forma alguma, ele desprezou os bens materiais. O que ele condenou é o apego que se tem para com estes bens, tá bem, meu amado? Outro perigo é sacrificar valores eternos em nome do efêmero, daquilo que é passageiro, daquilo que pode ser roubado, daquilo que pode nos ser tirado. Qual é o maior bem que você tem na sua vida? O maior bem que nós temos, meu irmão, é a nossa fé. João, ele vai dizer, esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Então, meu irmão, as bênçãos materiais, elas têm lá o seu valor. Elas podem ser decorrentes de muito trabalho, muito esforço, muito empenho, meritocracia daquele que conquistou. Então, Deus ele condena a riqueza ilícita e a pobreza decorrente da preguiça. Cuidado, hein, irmãos. A idolatria ao dinheiro. Meu irmão, esse tópico aqui, o chicote vai estalar e muito. O amor ao dinheiro, irmãos, ele é a raiz de todos os males. Algumas traduções vão dizer o amor do dinheiro ou o amor ao dinheiro. É o valor que nós damos a ele, tá bom, meu amado? Então não é pecado você querer trabalhar, ter um salário melhor, ter uma renda de 8 mil, 10 mil, 20 mil reais, tá bom? O que não pode é você colocar o dinheiro no centro de tudo da sua vida, tá bem? É abrir mão de valores morais e éticos para alcançar os seus objetivos. No final você se perde e não sabe mais quem você é. Nós vamos falar agora sobre a idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. Diante de uma salvação tão grande oferecida por Deus, irmãos, a mulher de Ló, ela ousou olhar para trás. Alguém pode dizer, nossa, mas Deus foi severo demais, a mulher só deu uma olhadinha para trás. Mas aquele olhar, meu amado, ele expressava muita coisa. Porque Deus tirou ela de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. Deus a tirou da podridão daquela cidade, mas aquela podridão estava impregnada no seu ser, meu amado. Então a questão é aonde está o seu coração? Alguém pode estar na casa do Senhor e o coração está longe de Deus. Alguém pode estar longe da casa de Deus, como foi o caso de Daniel levado para a Babilônia, mas Deus estava no centro do seu coração. É preciso a gente vigiar, meu irmão, pois o nosso coração, ele é enganoso, tá? O meu coração e o seu coração pode acolher coisas que Deus condena, coisas que Deus reprova. Acã, por exemplo, ele viu aquela estola sacerdotal, aquela capa babilônica e a barra de ouro e prata, e ele cobiçou aquilo que ele não deveria cobiçar. Então, no coração dele, aquilo entrou. E não adiantava esconder, porque aquilo estava no coração. Então, a gente tem que ter o nosso coração, deve estar no lugar certo, meu querido. É o crente que devolve o seu dízimo. Ele dá a sua oferta, ele está dizendo que ele não é amante do dinheiro, ele não é idólatra ao dinheiro. O crente que é generoso, que estende a mão para abençoar, para socorrer, o coração dele não está no dinheiro. No reino de Deus, para ganhar dinheiro, o segredo é não amar dinheiro. Não ter dinheiro no coração. Quanto menos apego você tem ao dinheiro, quanto mais liberal você é, mais Deus vai te prosperar, mais Deus vai te dar. Porque o seu coração não está voltado para as coisas, o seu coração está voltado para o Senhor. Então nós precisamos ter o coração certo no lugar certo, não fazer como a mulher de Ló, que diante de tão grande salvação, ela olhou para trás porque o coração dela estava cheio de malícia, cheio de maldade, daquele estilo de vida pecaminoso.
A idolatria a Mamon. Nos tempos da antiguidade, Mamon era definido como uma divindade responsável pelo dinheiro, pela riqueza, pelo sucesso. E muitos sacrificavam a Mamon no objetivo de conquistar bens para conquistar riqueza. Agora, o que nós olhamos nos nossos dias? A gente fala assim, não, eu não sacrifico a Mamon de jeito nenhum. Mas em nome da qualidade de vida, muitos têm sacrificado a vida espiritual. É ou não é, irmãos? Nós vivemos uma vida louca, nós vivemos uma vida corrida. Aquele que está se formando, ele quer passar no Enem, ele quer fazer uma faculdade, nada de mal até aí, mas o que eu fico preocupado, sabe o que é? É que muitos estão realizando sonhos em detrimento do sacrifício ao projeto, à missão, à vocação, ao ministério que Deus tem dado para ele. Muitos pais trabalham, urram para pagar para os filhos a melhor escola particular, economizam, assumem dívida para dar ao filho um curso superior em medicina, em direito. Não vejo nenhum mal nisso. Agora a questão é, qual é a vocação de Deus para seu filho? Talvez você não sacrifique a Mamon de forma consciente, mas talvez de forma inconsciente. Essa luta exacerbada, esse desejo de ter o filho graduado, meus irmãos, pode se analisar como uma inversão de valores. Por quê? Quantos têm chamada para o ministério? Já houve tempo na nossa instituição que o ideal de um pai era ver o seu filho batizado no Espírito Santo e vocacionado para o santo ministério. Será que de lá para cá Deus também mudou de opinião? Deus não está chamando jovens, moças e rapazes para o santo ministério? Ou será que servir a Deus no santo ministério é menos elevado, é menos importante, menos relevante para a sociedade que estamos aí? Ou será que nós estamos mais preocupados em atrair os aplausos da multidão da sociedade ou estamos preocupados em agradar a Deus? Então fala aqui a seguinte coisa, irmãos: o apego aos bens e a realização pessoal tem desvirtuado a fé de muitos. E em muitos casos, irmão, o naufrágio na fé se torna inevitável. Há filhos que se formam e estão desviados. Eu conheço a mãe que trabalhou para formar os 2 filhos, um em medicina e o outro em farmácia. E, infelizmente, ambos se encontram desviados. E o pior, o pai, ele todo orgulhoso, soberbo, vaidoso, bate no peito e fala: o meu filho é médico, meu filho é doutor. Conta com muita alegria que o filho está ganhando 28, 30 mil, 40 mil reais por mês. E virou um mulherengo sem vergonha e não tem mais temor de Deus. Então, talvez nós não sacrifiquemos conscientemente, mas há muitos que estão sacrificando os mais nobres ideais da fé cristã em nome do diploma e da conquista nesta vida. A riqueza condenada por Jesus. Quando nós falamos aqui que Jesus condenou determinado tipo de riqueza, tá bem? Jesus, em seu discurso, ele não estava condenando os ricos. Aí alguém bate palma, mas Jesus falou mesmo a favor dos pobres, os céus é dos pobres. Não, Jesus não quis dizer isso, não. Porque uma vez que quem cuidou do sepultamento de Jesus não foi Pedro, não foi Tiago, não foi nenhum dos discípulos. Foi um senador romano, José de Arimateia. Como Jesus faria um discurso quanto a pessoas ricas, uma vez que quem cuidou do seu corpo, do seu sepulcro, do seu sepultamento, foi um senador. Jesus não estava condenando a riqueza, irmão, adquirida de forma lícita.
A riqueza adquirida tanto pelas pessoas boas e até pelas pessoas más, tá bom, meu querido? Para Jesus, a riqueza, ela não deveria ser tratada como um fim em si. Há pessoas que, para alcançarem os seus objetivos, que é ficar rico, ela abre mão dos seus valores, da ética, da moral, ela abre mão dos conceitos cristãos, das vicissitudes da fé cristã para alcançar os seus objetivos. E há aqueles que começaram, por exemplo, cantando na casa de Deus, como o caso do Elvis Presley, Diana Ross, temos Whitney Houston, e poderíamos falar outros, Michael Jackson, e no Brasil temos também pessoas assim, que deixaram de cantar para o Senhor na igreja, para cantar neste mundo, para fazer sucesso. É esse tipo de sucesso, é esse tipo de riqueza que Jesus estava condenando, que Jesus estava reprovando. É as pessoas que vê a riqueza, irmãos, como um alvo maior a ser alcançado. É aquelas pessoas que não sabem diferenciar o valor de uma pérola e de uma lavagem. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, porque eles não sabem o valor das pérolas e acabam pisando nelas. Então Jesus não condena todos os ricos, ele condena a postura, é a idolatria, é o amor ao dinheiro, é perder tudo, é dar tudo por conta do sucesso, por conta do dinheiro. Vivendo a quietude espiritual em Deus. É possível, irmãos, viver de forma sossegada diante deste mundo tenebroso? É difícil manter o controle das finanças diante de uma sociedade que tem um apelo de propaganda, publicidade, compre aqui, vem ser feliz, cartão de crédito. Tudo leva-nos, irmãos, a ficar endividados. E Paulo fala, a ninguém ficais devendo nada, senão o amor. Tá bem, meu amado? É sobre isso que nós vamos falando. Viver a quietude, viver em paz, viver confiado em Deus. Os males advindos das preocupações. Meu irmão, são muitos os males. Estresse, ansiedade, depressão, vamos ver lá, insônia, né? Gastrite e tantos males decorrentes desta preocupação exacerbada. Meu irmão, a preocupação, ela faz parte da vida. Cada etapa da vida, ela traz consigo os seus desafios, as suas preocupações, né? Cada fase da vida. Quando você é solteiro, você tem a preocupação de se manter puro, virgem para o matrimônio. Quando você se casa, você tem a preocupação de cuidar do seu lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da vida a dois. Quando se tem os filhos, a preocupação ela dobra. Então a preocupação ela sempre faz parte da vida. Agora, meu amado, quando esta preocupação ela se mostra excessiva, descontrolada, ela vai gerar males físicos, doenças. Nós temos aí pessoas que sofrem de insônias, pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas com problemas psíquicos, problemas com depressão, problemas emocionais e também espiritual, porque ele não vai orar, ele não vai jejuar, ele não vai ler Bíblia. Isso aí vai gerar nele uma doença, tanto emocional, física, uma doença também espiritual, por causa dessa preocupação frenética, desenfreada, exacerbada e excessiva. A pessoa, meu amado, que é excessivamente preocupada com o sustento de hoje, ele não consegue se pensar em Deus, confiar em Deus. Ele está preocupado com o sustento de hoje, preocupado com o futuro no dia de amanhã. O que acontece? Ele não vive o aqui, ele não vive agora, ele está preocupado com o futuro, que ele não sabe nem se ele vai estar aqui.
Ele não sabe nem se ele vai partir, se ele vai estar aqui neste mundo, meu querido. Então a gente deve ter sim a nossa preocupação, mas desde que essa preocupação ela seja equilibrada, ela seja própria da vida, tá bem? E deixar de confiar em Deus, irmãos, é botar a confiança nas coisas, é colocar a confiança no dinheiro. Há pessoas que têm muito dinheiro, quando a bolsa cai, ele quase entra em desespero, já pensa tirar a própria vida. Há pessoas que têm muito dinheiro, irmãos, às vezes tem muitas preocupações, é muito empregado, muito funcionário, é preocupado com quem vai roubar, preocupado com quem vai tirar vantagem, é preocupado com quem se aproxima para tirar vantagem da amizade, do convívio, tá bem? Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, tá bem, meu amado? Porque a ansiedade, o colocar a confiança nas coisas é um perigo muito grande. Isso me faz lembrar aquele carcereiro que a confiança dele estava nas coisas. Quando ele acreditou que o mundo dele acabou porque todos foram... ele deduziu que todos na cadeia haviam fugido, ele pegou a espada e queria tirar a vida, porque a vida dele estava centrada nas coisas. E de repente, Paulo grita de lá, não te faça nem os mal, porque todos nós estamos aqui. Quem devia estar preocupado, ansioso ali era Paulo, mas Paulo estava dando conselho para quem tinha a chave da prisão. Tá bom, meu amado? Vamos seguir adiante? Vivendo sem inquietação. Já viu aquela cena da rede, né? Tomando água de coco, de bem com a vida, balançando de um lado e para o outro? Não. Não é isso não, tá bom? É possível viver sem problema? Impossível. Mas é possível viver sem que estes problemas nos causem angústia, inquietação excessiva? Isto é possível, tá bem? O desejo doentio do homem, irmão, é ter controle sobre tudo à sua volta. Aí nós vamos pegar pessoas que acreditam em cartomante, pessoas que acreditam em vidente, pessoas que acreditam nos astros, no mapa astral, porque tudo isso é aquele desejo de ter controle em tudo à sua volta. Pessoas ricas, por exemplo, elas põem câmera de segurança para tudo quanto é lado, em casa, no carro, na rua. Ela procura ter o controle de tudo à sua volta, porque ela está às vezes cercada de muito perigo. E esse desejo doentio de ter controle sobre tudo à sua volta vai fazer com que a pessoa se sinta frustrado e ansioso diante da vida, porque ele não consegue prever. Ele não consegue impedir que o mal o alcance, tá bom, meu amado? E ele vai tentar de todas as formas. Às vezes o ansioso, irmãos, aquele que é inquieto, ele quer ser o Senhor da sua vida. E quando nós temos Deus como Senhor das nossas vidas, meu irmão, a gente aprende a confiar. A gente aprende a descansar nele, porque a plena em confiança em Deus com relação ao amanhã, com relação à terceira idade, com relação ao sustento, com relação ao futuro dos filhos, meu irmão. Essa confiança vai fazer com que o homem se sinta seguro e empolgado diante da vida. Alguém traz a notícia e fala, olha rapaz, a Ucrânia lá, a Rússia está detonando, é a terceira guerra mundial, está caminhando para uma catástrofe mundial. Falou, interessante rapaz, a Bíblia já falava disso, então nós temos aí, vamos lá, temos mais 7 anos da grande tribulação pela frente e temos pelo menos mais 1000 anos, então nós estamos chegando ao fim, temos pelo menos mais 1007 anos pela frente. Por quê? Ele tem confiança em Deus, irmãos, ele é empolgado diante da vida, porque a sua vida está centrada em Deus. Ele está confiado em Deus, que tem o controle de tudo e sobre todos. Às vezes as pessoas são pessimistas, são aqueles profetas apocalípticos, o caos está vindo aí, o coronavírus, e vai matar, e aterrorizando, e aquele que está confiado em Deus falou, olha, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. 10.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, olha aí o coronavírus. Muitos crentes partiram para a eternidade, mas nós ficamos. Então a gente tem que ter uma postura empolgado com a vida, tá bem? Porque nós estamos confiados em Deus. Nós não temos o controle sobre tudo, mas aquele que tem o controle sobre tudo é o maestro,
é aquele que está nos conduzindo, segundo o teu querer, segundo o seu propósito. Amém. Vivendo sossegados em Deus. Dá para viver sossegado aqui, igual aquele mineirinho, pescando na beira do rio, tranquilo, sossegado, o mundo está desabando e você está ali tranquilo? Meu irmão, pode parecer que não, mas olha a cena de Pedro dormindo na véspera da sua morte. Ele foi sentenciado, mataram Tiago e Herodes viu que aquilo era agradável aos olhos do povo. Ele foi e mandou prender Pedro também e deixou ele para o dia seguinte. E já na certeza da morte, irmão, Pedro estava dormindo, irmão, um sono pesado, mas um sono tão pesado que um anjo chegou. Estava ele amarrado entre os guardas, o rei reforçou a guarda e saiu com Pedro, o portão se abriu automaticamente, é o primeiro portão automático, se tem noção na história, tá lá na Bíblia, tá bem? Aí depois alguém resolveu colocar um motor, porque não precisa colocar a mão, tá certo? Ali o primeiro portão automático. E tudo isso acontecendo e Pedro no sono, acreditando que tudo era um sonho. De repente, quando ele estava lá do lado de fora, ele falou, uai, tô sonhando, não? Irmão, ele estava numa paz tão grande, sossegado com Deus. Pedro, tu vai morrer amanhã. E vem chegando aqueles guardas romanos, prende o pé, prende mão e trancafiado, vai trancafiado e reforça a guarda para ninguém entrar lá dentro, mas só esqueceram de deixar Deus do lado de fora, irmãos. Então, meu irmão, é possível ter paz em Deus, irmão. É possível, quando o mundo está desabando, ainda que os rios rugem, ainda que os montes se abalem, há um rio cuja corrente ele sai direto da casa de Deus. Irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus. O mundo pode estar desabando. Nós não estamos falando aqui de uma utopia, nós estamos falando aqui de uma realidade. É possível descansar e sossegar diante das promessas de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, humanamente falando, eram para estar gritando, na verdade nem gritando, era para ter sido consumido, não dava nem tempo de gritar. Nabucodonosor olha e fala, vem cá, como é que 3 camaradas andam no meio do fogo e um quarto ali é como o filho dos deuses? Ele percebeu que havia algo sobrenatural. Meu irmão, isso é confiar em Deus. Estevão, diante da morte, ele fala, eu vejo os céus abertos e Jesus assentado à direita de Deus. Meu irmão, isso não é uma utopia, isso não é um escapismo. A confiança em Deus, ela não anula a realidade dos perigos da vida. Mas só tem uma coisa, a confiança em Deus pode não anular a realidade dos perigos da vida, mas nos dá a certeza de que estes perigos ficarão no devido lugar apenas no nosso passado. Amém, queridos? Glórias a Deus. Confie em Deus. O que te causa aflição hoje, amanhã será apenas um passado, uma história de superação na sua vida. Meu irmão, encerramos aqui a nossa ministração. O tempo é muito curto para extrairmos riquezas mais profundas, mas eu creio que o Espírito Santo há de completar na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude das minhas limitações. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo da Tua Palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, ensina-nos a confiar no Senhor. A confiar que o Senhor Jeová Jiré é o Deus da providência. Ensina-nos, ó Pai, a depender tão somente de Ti, nunca colocar a nossa confiança, como fez Davi, que resolveu fazer o censo e contar o exército que ele tinha. Era mais de 1 milhão de homens, ó Pai, prontos para a guerra. E o coração do rei agora compreendeu que ele havia pecado, porque a confiança estava no exército e não mais no Senhor. Não nos deixe confiar no nosso cartão de crédito, no nosso plano de saúde, na nossa renda, no nosso emprego e tratar o dinheiro como se fosse a coisa mais importante desta vida. Ensina-nos a juntar tesouros no céu, a ter a nossa riqueza no Senhor. Meu Deus, dá-nos a Tua bênção e a Tua proteção, pois assim te oramos agradecidos, certos da resposta, no nome de Jesus. Amém.
Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, estamos de acordo, né? Nós não estaremos aqui para ministrar a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.